Magic Shop. Fanfic crossover de Harry Potter com Naruto. Capítulo único. Na primeira vez que ele a conheceu, ela estava em frente à loja, tendo acabado de abrir cedo pela manhã e limpando o trecho da calçada em frente à loja. Ela era pequena, a cabeça dela tocava à altura dos ombros dele, e um corpo que Azuma sabia com certeza que podia abraçar 2 vezes com os braços, ela era tão magra. Embora seu cabelo uma massa volumosa no topo da cabeça, caindo até o meio das costas fosse de um vermelho profundo e rico, seus olhos eram os que capturavam sua atenção. Um tipo de verde esmeralda, suave e brilhante, com sua própria luz interior. Era hipnotizante. Na verdade, era também o que fazia Kurenai se destacar tanto para ele. Olhos vermelhos como os dos Uchiha, mas mais claros, mais parecidos com uma maçã. Pensar em Kurenai o magoou. Deixá-la quando estavam começando algo ele sabia que a fazia sentir fácil de desistir, o que era errado. Ela era a parte mais difícil de toda a situação do que fugir da família dele. Mas isso era algo que ele não podia mudar agora, estando a quilômetros dela. E foi assim que ele causou sua primeira impressão à bela dona da loja com seus olhos verdes, meio entre o espanto com a aparência dela e o desespero por ter deixado Kurenai para trás. E isso não é nada bom. A garota estava bem debaixo do nariz dele. Uma mão na vassoura e a outra no quadril. Azuma pigarreou antes de dar outra tragada no cigarro. O que não é? Uma mão delicada acenou no ar, indicando sua forma de forma desordenada. Tudo isso. Azuma se sentiu um pouco ofendido, se perguntando o que ela achava dele de sua medicina pouco atraente. Todo mundo parecia gostar. Mas então ela continuou. Essa sua aura sombria precisa acabar. Acho que tenho algo para isso. E com isso, a mesma mão delicada o segurou pela sua e percebeu que a dele dominava completamente a dela. Ele não pressionou seu aperto, com medo de esmagá-lo acidentalmente com sua força. Então ele deixou que ela o puxasse para dentro da loja, um sino suave soando por toda a loja ao entrarem. Azuma ficou um pouco sobrecarregado com a forma desorganizada da loja. Não parecia haver nada que tivesse relação com nada. Ela aparentemente vendia livros, mas não estavam todos juntos em uma única prateleira, podiam ser encontrados por toda a loja, ao lado de velas e talheres. Na verdade, talvez fosse uma loja de luzes, já que havia mais luzes ali do que as estrelas. Não, era uma loja de móveis, muitos sofás e poltronas espalhados pela loja e alguns de couro também ao redor da lareira. E agora ele sentia vontade de se afundar e simplesmente relaxar. Vai sentar perto da lareira e pode fumar na loja, só não esqueça de usar o cinzeiro. A garota apontou para a cadeira, virou-se e saiu antes que pudesse dizer algo. Ele olhou para todos os enfeites espalhados pelo lugar e chamavam cada canto de lar. Havia tantas coisas para ver que Azuma não sabia por onde começar a procurar ou explorar. Ele admirou um mapa na parede ao lado da lareira. Era estranho, não parecia nada com as nações elementares, mas supôs que era apenas uma obra de arte para decorar o lugar. Antes de se sentar no sofá, ele se viu refletido em um dos muitos espelhos pendurados na parede. Ele parecia abatido. Agora ele entende por que a garota disse o que disse. A garota apareceu ao lado dele, com uma bandeja cheia de sanduíches e um bule de chá de prata e xícaras de porcelana sobre eles. Ela colocou a bandeja na mesa de centro, que era toda de vidro e pernas de madeira curvilíneas, e se ajoelhou ao lado dela. Este chá vai te acalmar, tirar todas as suas preocupações. Você só precisa deixar. Ela disse isso com tanta convicção enquanto servia uma xícara para ele, que Azuma se perguntou se ela era louca por acreditar que chá tinha essa habilidade. Ela entregou a delicada xícara de porcelana para ele, um sorriso no rosto. Antes de começarmos, meu nome é Ariel, aliás. E o seu? Azuma. Ele sentiu o cheiro do chá e sentiu o aroma de jasmim, algumas frutas vermelhas e mel. Definitivamente era mais colorido do que ele jamais tinha tido antes. O que tem nisso? Acredito que você já saiba. Mas para esclarecer, sim, é jasmim, mel e alguns cranberries e framboesas.
Ela tomou um pequeno gole dela, um pedacinho da língua espiando para varrer seus lábios rosa pálido. Azuma relaxou na cadeira, os olhos observando preguiçosamente sua forma afundar na poltrona, seu cabelo ruivo refletindo amarelo e laranja com a luz do fogo reunido em um ombro. Seus grandes olhos verdes eram grandes e destacados por causa do rosto pequeno, com o resto das feições pequenas. O nariz dela era como um botãozinho fofo. Seus lábios carnudos e levemente franzidos enquanto ela tomava um gole. Ela combinava com a loja mesmo com suas excentricidades. Ela pertencia e, ao vê-la ali, a loja fazia sentido. E quanto mais tempo ficava ali se aquecendo junto à lareira e tomando chá, sentado em uma cadeira muito confortável, cercado pela mistura caótica e aleatória de itens, mais se sentia em paz. Pode ser mesmo o chá. Ou poderia ser a companhia que não sabia quem ele era e não esperava nada dele além de sua presença. Ou pode ser a forma como a bagunça confusa de encontrar um lar juntos na pequena loja lhe deu um pouco de esperança sobre seu próprio futuro. É bom, não é? Ariel olhou para ele com aquele sorriso sereno no rosto. É um chá muito bom. Azuma concordou. Então, o que te incomodou antes? Ariel esperou uma resposta e Azuma se perguntou como ela poderia esperar que ele compartilhasse sobre sua vida com um completo estranho. Vendo o olhar divertido em seus olhos e a leve curvatura no canto dos lábios, Ariel definitivamente esperava que ele chegasse à conclusão que acabará de chegar. Estranhos às vezes eram os melhores ouvintes. Eles não sabem quem você é, então não têm expectativas, são uma folha em branco e você pode conversar abertamente com eles sem precisar medir suas palavras, sonhos ou pensamentos porque eles não sabem o pequeno recorte em que você cresceu, ou as expectativas que pessoas que te conheciam construíram ao seu redor e que na verdade limitaram suas escolhas na vida. Pelo menos ele se viu nessa situação. Não acredito que estou fazendo isso. Você sabe que existem psiquiatras que fazem isso para pessoas como você, então fique feliz que eu seja de graça e sirva um ótimo chá. Um sorriso travesso adornava seus lábios. E você me acha atraente, obrigado pelo elogio, aliás. Como ela. Eu sei quando um homem está me olhando, então se acalme. Ariel recostou-se ainda mais na poltrona e tomou sua própria xícara de chá. Azuma corou por ter sido pego, mas ele era um homem adulto, não havia nada de errado em olhar para uma mulher considerada bonita, então pigarreou e forçou o rubor para baixo. Quer que eu fale ou não? Estive esperando pacientemente. Azuma tomou um gole de chá antes de começar a contar histórias. Azuma entrou na pequena loja. O suave tilintar do sino ao entrar agora era um som familiar em seu ouvido, e algo que ele esperava cada vez que vinha marcar o início do seu dia. A loja havia se tornado uma segunda casa para ele, em sua segunda casa. Não era mais estranho para ele ver várias pinturas, enfeites de parede e espelhos pendurados na parede que ele nem conseguia distinguir a tinta ou seria papel de parede. Na parede, as múltiplas luzes penduradas no teto se tornaram algo que ele queria imitar em sua própria casa quando voltasse para lá em Konoha. E achou muito engraçado que as estantes estavam cheias de molduras de cenários que nem eram agradáveis e uma delas era completamente de pedra, com um canto da foto tendo parte de uma pintura emoldurada a ouro. Havia mais algumas fotos bem desfocadas, já que o tema parecia estar sempre fora da moldura, um pedaço do braço de uma pessoa, metade do rosto, e um só tinha cabelo da pessoa captada pela câmera. Azuma caminhou até seu assento habitual no sofá ao fundo ao lado da lareira de pedra. A outra lareira era de madeira, e os sofás ao redor daquele eram mais acolhedores, enquanto a área que ele preferia tinha sofás de couro e a decoração daquele canto do quarto era mais para um escritório de cavalheiro. Espero que você esteja com vontade de chocolate hoje. Eu quis tomar uma xícara quente de chocolate quente e quis compartilhar isso com você. A voz de Ariel soou de trás do balcão, onde ela tinha um pequeno espaço para servir bebidas, sobremesas e lanches aos clientes. Azuma já tinha decidido não descobrir do que realmente se tratava a loja dela. Ele estava meio convencido de que aquilo era só um espaço de armazenamento para coisas que ela não cabia em sua própria casa, logo acima da loja, e chamou aquilo de loja. Não me importo. Azuma se acomodou no sofá e pegou um dos charutos que Ariel havia colocado na mesa para ele.
Ela o convenceu a começar a fumar que, em vez de cigarros, dizendo que era mais saudável porque era feito por pessoas que não podiam adoecer, viveu longe. Ariel disse isso de um jeito que, sem dúvida, deixou claro que, mesmo que Azuma achasse uma razão ridícula para os charutos serem mais saudáveis que os seus cigarros, ele acreditou nela. Agora ele poderia pensar que era um desejo dele ou apenas lavagem cerebral, mas sentia que respirava um pouco mais suave e se sentia um pouco melhor a cada dia. Tem algo a mais nesse chocolate quente. Ariel disse enquanto se ajoelhava ao lado da mesa de centro, arrumando a bandeja sobre alguns livros que se acomodavam nela. Azuma olhou para ela e notou que ela nem percebeu a implicação de suas palavras. Tão alheia que ela estava por ter soado como se tivesse drogado a bebida dele, o que talvez tenha feito, mas até agora Azuma estava gostando do que ela fazia com aquelas bebidas. Ele sempre se sentia tão bem depois de tomar qualquer bebida dela. Eles sempre miravam algo novo a cada dia, estresse, tristeza, raiva e fadiga, para citar alguns. Depois de beber, tudo isso sumiu. Azuma não ficaria surpreso se Ariel fosse traficante. Ele sentia que, se a perdesse, também estaria perdido. Era um pouco preocupante o quanto ele se apegou a ela tão rápido. Mas ela tinha um jeito que o complementava. Isso deve te ajudar a ganhar força. Ariel pegou uma xícara para si e se acomodou no sofá ao lado dele, depois de sair de sua poltrona solitária para se acomodar ao lado dele, onde poderia compartilhar seu calor com seus pequenos pés delicados que estavam sempre bem cuidados com um tom mais claro do que as unhas. Azuma deu uma última tragada no charuto antes de apagá-lo no cinzeiro que parecia aquele em forma de ninho de pássaro. Sou um ninja, e devo deixar claro que fui aceito como um dos guardas do daimyo do País do Fogo. Existem muitos tipos de força, e não estou falando das físicas. De qualquer forma, você deveria beber tudo porque você realmente precisa. Ariel apoiou a cabeça no braço oposto a dele e se limitou a observá-lo. Isso o deixava um pouco constrangido por ser estudado por uma garota bonita. Você não deveria se envergonhar. Você deveria se sentir lisonjeado e aproveitar isso. Ariel disse naquele jeito irritantemente sensiador dela. Ele se perguntava como ela se sairia contra um Yamanaka. Mas Azuma sabia que sempre apostaria nela. Para alguém que não sabia ler com atenção, bem, ela era realmente precisa em ler as pessoas. Ariel, você é a única que não está constrangida. Como você conseguiu esse tipo de confiança? Eu só comecei a ser honesto. Ariel admitiu simplesmente, com um olhar distante nos olhos. Muito tempo é perdido quando você não é honesto. Muitos mal-entendidos e erros também acontecem, e isso é algo que não quero repetir. A honestidade também pode ser vista como uma falha. Azuma tomou um gole da bebida e esperou que ela fizesse efeito. Só para quem não quer ouvir. Ariel levantou os pés e os apoiou no colo dele. Eles só precisam de mais tempo, só isso. Azuma, embora o relacionamento dele um homem e uma mulher podem ser amigos fosse totalmente novo, ele se sentia muito confortável com ela tomando tais liberdades com sua pessoa. Tão despreocupada. Sem segundas intenções. Apenas uma companhia compartilhada e conforto um no outro. Platonicamente. Ele nunca tinha tido isso antes. Pelo menos depois de certa idade, ele nunca mais teve isso. O que é muito tempo. Você foi honesto comigo? Eu não te contei uma mentira. Ariel admitiu. Mas antes que pergunte. Quero que você pense com cuidado, e que descubra o que está pronto para saber e o que não está. Existem muitos segredos que justificariam tal aviso. Eu sou uma mulher. E Ariel deixou por isso mesmo. Ariel definitivamente tinha um jeito com as palavras. Então, Azuma aceitando sua resposta e dando atenção ao aviso, ele começou. Qual é a sua cor favorita? O riso dela ecoou pela loja, e a bebida de Azuma finalmente fez efeito. Hiruzen Sarutobi não sabia o que pensar da mulher que o recebeu atrás do balcão, no topo de uma escada alta, que estava em pé sobre suas próprias pernas, levantada do chão, sem nada em que se apoiar. Também havia a mulher que estava no topo da escada, pendurando pedras de todos os tipos, tamanhos e cores no teto. Ela deve ter lido a pergunta no rosto dele, ou pode ter ouvido muito,
pois havia outras coisas que não precisavam penduradas no teto além das luzes que ela tinha muitas. Eles são amuletos. A garota acrescentou enquanto pendurava o último. Eu entendo. Ele não sabia de verdade, mas quem era ele para discutir com uma mulher e o que ela fazia com sua própria loja? Você realmente não tem, mas tem direito aos seus próprios pensamentos. Disse a mulher ruiva, e mesmo tendo acabado de chamá-lo de mentiroso que ele fez, por menor que fosse Hiruzen só achava engraçado que ela sequer dissesse isso diretamente para alguém que acabará de conhecer. Só não se surpreenda se estiver errado. Vou tentar. Hiruzen a observou descer a escada que nem sequer balançava com o peso que se movia. Hiruzen achou que era uma escada que estava posicionada naquele lugar, sozinha de propósito. Não seria estranho pensar que, com tudo mais na loja, isso não fazia sentido, mas ela se moveu. Quando a mulher a levantou e a colocou contra uma estante que guardava quadros de cenas que Hiruzen não achava artísticas, e mais eram como fotografias feitas quando o sujeito se movia ou quando o dedo acionava antes do esperado. Mas Hiruzen não teve tempo de refletir mais sobre o assunto porque a mulher sorriu para ele e perguntou se ele queria uma bebida. Bem, mais no sentido de: vou te arrumar uma boa xícara de café, você precisa de um. Ele não gostava de café. Ele era mais de chá, mas a mulher foi até o fundo do balcão e serviu uma xícara de café para ele antes que ele pudesse reclamar. Você vai gostar deste mais precisamente, você adoraria. Hiruzen a achava completamente adorável. Mesmo do jeito que ela era tão supostamente suposta e completamente segura de si mesma no que dizia. Duvido, não sou muito fã de café. Então tome um gole. Ela lhe entregou a xícara, um sorriso no rosto e um brilho nos olhos que nunca desapareceu desde o começo. Não vou dizer que eu avisei. Hiruzen decidiu entretê-la, e depois de tomar um gole do café, não conseguiu conter o sorriso ao cair na língua. Observando a garota à sua frente com um sorriso que quase abria seu rosto, o quão largo era seu sorriso. Uma sobrancelha finamente definida ergueu-se como se dissesse: achei que você não fosse dizer. Será que eu estava pensando alto demais? Hiruzen não conteve a risada que explodiu. Ela era realmente adorável. Ruiva e beleza de olhos verdes. Se não fosse pela falta de chakra que ele sentia dela, ou pela falta de treinamento físico que via em seus movimentos, embora houvesse uma graça nos movimentos dela, nada parecido com o que se nota nos ninjas, ele teria assumido que ela era uma Uzumaki. Mas era só a coloração deles que ela tinha. Nenhum chakra potente, nenhuma força, nenhuma personalidade vivaz e nenhuma ousadia deles ousadas. Mas havia uma força nela mesmo assim, e uma graça que podia ser vista nas damas da corte que cercavam o daimyo, mas a dela era definitivamente mais refinada. Se Hiruzen não soubesse melhor, teria assumido que ela estava se escondendo nessa bagunça para distrair as pessoas de sua posição. Estou pensando que você não encontrou o que queria na minha loja. Não, infelizmente. Mas ele encontrou algo que não esperava. Ele ouvirá do daimyo que visitou mais cedo naquela manhã e encontrou as atividades do filho compartilhadas com ele. Embora o daimyo não soubesse detalhes pessoais sobre o filho, sabia que havia uma loja que ele frequentava e havia rumores de que Azuma gostava de uma garota. Ele achava que seria um ninja que ele estava vendo secretamente, e que a loja era um lugar que eles frequentavam porque aparentemente essa loja também servia como café, por isso ele estava aproveitando seu primeiro café. Mas Hiruzen ficou muito mais feliz ao ver que essa garota poderia ser quem ele estava saindo. Era fácil ver como seu filho havia se apaixonado por essa garota. Ele já estava meio apaixonado por ela e não tinha meses na companhia dela. Sim. Eu também gosto de surpresas. Disse a garota enquanto tomava sua própria xícara de chá. Você é perspicaz. Eu só presto atenção. A mulher sorriu para ele antes de acenar com a cabeça em direção ao amontoado de sofás confortáveis e desiguais em frente a uma lareira de madeira. Quer sentar confortavelmente antes de começarmos? Hiruzen assentiu com a cabeça. Meu nome é Hiruzen. Eu sempre esqueço de me apresentar. Ela corou de vergonha. Eu sou Ariel Potter, prazer em conhecê-la. Que loja é essa sua? Está meio bagunçado, não está? Ariel olhou ao redor, admirando sua própria lojinha com um sorriso carinhoso no rosto.
São só algumas coisas que eu adoro, achei que seria legal compartilhar com o mundo. Tenho muitos deles. Colecionado ao longo dos anos. Você não pode ser tão velho assim. Não estou. Ariel acenou para tudo no quarto. Uma variedade de itens, que Hiruzen lembrava um pouco de uma loja de antiguidades. É mais como se tivesse sido passado de geração em geração e eu realmente não tenho utilidade para eles. Se eu ficasse com todos, seria um acumulador. Parecem caros. Fiz os preços mais acessíveis. Hiruzen notou que um dos itens tinha um preço ridiculamente menor do que valia. Parece roubo para você. Eu sei o que estou fazendo. Não se preocupe. Só acho que não vai ser muito bem-sucedido para você se não tiver lucro. Não estou em nenhuma ruína financeira. Você pode chegar lá. Se eu te disser que sou tão rico que nem todas as riquezas das nações elementares juntas poderiam me igualar, o que você diria? Você é um mentiroso. Ariel sorriu e olhou para ele com aquele jeito conhecedor dela. Hiruzen duvidou de si mesmo por um segundo. Mas não havia como. Era só uma figura de linguagem. Bem, eu tentei. O que está acontecendo aqui? Azuma nunca esperou que seu pai estivesse ali, sentado no sofá conversando com Ariel, quando entrou na loja. Ele esperava, como sempre, ser recebido pelo mesmo sino que toca ao abrir a porta, e um sorriso acolhedor direcionado a ele, enquanto Ariel o recebe com a bebida que achasse que ele precisaria para o dia. Em vez disso, encontra seu pai conversando com sua namorada ainda sem envolvimento romântico, não que houvesse depois, não que ele fosse contra a ideia, mas era complicado demais no momento então, em sua surpresa, talvez tenha soado um pouco duro na saudação. Azuma, você não é a única pessoa que gosta do meu café. Esse é meu pai. Azuma ainda não conseguia acreditar que seu pai estava ali, sentado naquela cadeira, naquela loja entre todas as outras, aproveitando a companhia daquela garota entre todas as outras por aí. Era simplesmente ridículo que seu pai tenha encontrado a única pessoa que conhecia que era um civil. Fofocas. Deve ser isso. Seu pai ouvia fofocas. Aqueles caras realmente não conseguiam calar a boca. Eu sei. Ariel não poderia saber disso. Mesmo naquele jeito misterioso dela que ele ainda não tinha perguntado. Como você poderia saber? Ele só parece com seu pai. Eu puxo a minha mãe, até meu pai diz isso, nem temos a mesma altura. Você duvida de mim? Ariel ergueu uma sobrancelha para ele, um desafio silencioso. Depois de todo esse tempo. Não. Azuma não sabia, ela sabe de tudo. Era coisa de mulher. Tanto faz. Ele viveria com isso. Só acho difícil acreditar que ele encontrou este lugar. Minha loja é bem popular. Ariel se afastou para abrir espaço para ele na poltrona. Era espaçoso. Ariel já tinha dito que foi feito para gigantes, ele apenas acreditava nela, de qualquer forma suas histórias ajudavam a vender os itens da loja dela. Ariel lhe entregou uma xícara de chá. O que te traz aqui? Azuma olhou para o pai, que o estudava cuidadosamente. E Azuma não precisava que Ariel dissesse que seu pai os observava e pensava algo como que estavam juntos. Antes que Hiruzen pudesse responder, Ariel falou. Nós somos. Azuma olhou para Ariel com surpresa, junto com seu pai, embora seu pai estivesse mais satisfeito e ele mais chocado com o anúncio. O quê? Azuma sentiu que essa cadeira era pequena demais agora. Azuma não conseguia respirar. Seu estômago estava no peito e seu coração batia forte. Não havia ar aqui. Bem, não somos. Ariel empurrou a xícara de chá para mais perto dele, antes de se virar para olhar o pai. Somos amigos, Hiruzen. Azuma viu o pai sorrir e aceitar a resposta. Bebendo mais do café. Aceito essa resposta, por enquanto. Hiruzen colocou o café na mesa. E para responder sua pergunta, Azuma. Eu tinha vindo aqui para te ver como você está. Azuma olhou o pai nos olhos. Estou bem. Entendi. Eu tinha ido ao Daimyo antes e descobri que sempre eram encontrados nessa loja. Agora entendo por quê.
Ariel é uma grande amiga. Hiruzen disse de forma incisiva. Azuma lutou para conter o rubor que começava a subir. E as borboletas que estavam no estômago dele antes começaram a voltar a aparecer. Ele não podia fazer isso agora. Hiruzen, você sabe sobre o tempo, não sabe? Muito bem. Azuma estava perdido. Ele não sabia o que havia acontecido entre os dois, mas sabia que haviam chegado a um entendimento e estavam conversando juntos em um código secreto e acabou de perceber que Ariel fala de forma semelhante ao pai, com significados secretos e tal. Ele não gostava de se sentir fora do circuito. Bem, acho que está na hora de eu ir. Hiruzen se levantou e colocou o café na mesa de centro. Fico feliz em ter conhecido você, Ariel. Você é uma companhia realmente encantadora se ao menos eu fosse mais jovem. Ariel riu levemente ao lado dele. Azuma, foi bom te ver de novo. Você é bem-vindo em casa a qualquer momento. Adeus, pai. E com isso, Hiruzen se virou para Ariel novamente, um sorriso satisfeito no rosto antes de lançar a Azuma um olhar que ele não queria pensar naquele momento. Ele ainda não estava pronto para enfrentar isso. Ele nem se acostumou com a ideia de um futuro que dure mais de 5 anos. Natal. A época favorita do ano de Ariel. Azuma entrou na loja e sentiu o cheiro de chocolate quente e biscoitos recém-assados. A loja foi rearranjada, a maior parte dos móveis e da decoração foram deixados de lado para dar lugar à árvore de Natal que, embora mais estreita, ainda era enorme, o topo da árvore chegando ao teto, e uma variedade de caixas de presente. Livros e ursinhos de pelúcia que dançavam e cantavam sozinhos cercavam a base da árvore. Era realmente deslumbrante, a loja parecia algo que você encontraria em um conto de fadas, com todas as luzes penduradas no teto, pintadas como o céu noturno, a árvore solitária, o piso de madeira escura, e algumas pequenas luzes flutuando por ali. Ela disse que era magia, mas ele só achou que eram vagalumes. Havia alguns clientes na loja, e eles podiam ser encontrados reunidos em frente à lareira e há muitas áreas de assento designadas ao redor da loja. Sua loja havia se tornado um lugar para que os mais jovens fossem seus encontros com áreas privadas designadas para assentos separados por cortinas translúcidas de várias cores, ou por estantes especialmente organizada e com a decoração excêntrica. Isso tornava o lugar mais interessante por causa disso. Pelo menos quebrou o gelo. Você chegou cedo. Ariel saiu do arrecadador, uma bandeja cheia de brownies. Sente-se, vou só colocar isso primeiro e tem um chocolate quente de gengibre que acho que você vai gostar muito. Parece muito doce. Azuma sentou-se em uma das poltronas dispostas ao lado das estantes centrais. Você vai gostar de qualquer jeito. Azuma viu Ariel desaparecer atrás do balcão e tirou do bolso o presente que tinha para ela. Ele ajeitou a fita, uma tampa da pequena caixa azul e arrumou a pequena etiqueta com o nome dela. Ele estava nervoso. Ele nunca tinha dado um presente para uma mulher no Natal que não fosse sua colega de equipe desde criança ou que não fosse um membro da família. No ano passado, ele estava fora em uma missão. O que você tem aí? Ariel perguntou enquanto se sentava na cadeira à sua frente, com uma xícara de bebida quente, generosamente coberta com chantilly, colocada à sua frente. Nervoso, Azuma empurrou o presente para ela, esperando que ela gostasse do presente. É uma coisinha que comprei para você. Um presente para mim? No Natal. Ariel sorriu maliciosamente para ele, o presente firmemente nas duas mãos, pronta para puxar as fitas. Não deveria haver um segundo? Você perdeu o ano passado. Ah! Azuma acenou com a mão para ela. Só abra. Não fique tão nervoso. Vou gostar de qualquer jeito. Ariel começou lentamente a descascar o embalamento. Tenho quase certeza que você entendeu minha dica de que eu queria aquele novo selo de coruja sendo vendido na livraria. Azuma ficou sem palavras. Ele achava que ela era obcecada pelas corujas, mas deveria ter entendido isso como uma dica. Tô brincando, calma. Ariel riu ao ver a cara em pânico dele. Quando a última fita foi puxada de volta e a tampa da caixa do presente aberta, Ariel ofegou ao ver aquilo, e Azuma não conseguiu evitar o sorriso satisfeito que surgiu em seu rosto. Onde você encontrou isso?
Ariel segurou o cristal azul escuro que brilhava dentro quando a luz o atingiu no ângulo certo. Parecia que as estrelas estavam presas dentro da rocha, seu próprio pedacinho do universo capturado e imortalizado em uma pequena pedra. Eu encontrei no país da neve. Azuma disse de forma incisiva. Não pensei em te dar naquela época, queria salvar. Enfim, eu estava explorando uma caverna, detalhes que não posso te dar, mas achei isso brilhando sozinho à distância, e pensei em você. É lindo. Ariel sussurrou enquanto a admirava, levantando o cristal escuro e movendo-o para capturar a luz em diferentes ângulos e vendo a rocha brilhar de um jeito diferente por dentro. Eu adoro, Azuma, obrigado. Fico feliz. Azuma tomou um gole da bebida e deixou a sensação de agradar Ariel tomar conta dele. Eu também tenho um presente para você. Já volto. Ariel se levantou do assento e correu em direção a uma das estantes que abrigavam aquelas fotografias estranhas. Ele realmente esperava que não fosse uma daquelas fotos estranhas que ela ia lhe dar. Não que ele não vá agradecer, mas simplesmente não faziam sentido para ele. Mas ao vê-la pegar uma das fotografias emolduradas de madeira, Azuma lembrou a si mesmo de sorrir e ficar satisfeito ao recebê-la. Eles não tinham o mesmo gosto em arte, mas pelo menos seria um lembrete dela em sua própria casa. Ariel recostou-se à sua frente, com uma expressão séria no rosto. Quero que você tenha a mente aberta. Azuma assentiu. Ele aceitará esse presente com a mente aberta, por mais estranho que achasse que seria. Fiquei realmente surpreso que você não perguntou sobre essas fotografias que eu tinha exibido, mas acho que seria uma ótima surpresa para você. Ariel lhe apresentou a foto e, como esperado, era uma foto cênica, mas surpreendentemente era uma foto decente comparada ao que ele imaginava. Você pode sair agora. Ariel sussurrou para a fotografia. Por um instante, Azuma presumiu que Ariel tinha enlouquecido com todas as bebidas especiais que ela preparava para todo mundo, mas diante de seus olhos, viu Ariel espiar para ele com um sorriso malicioso no rosto, antes de avançar e acenar para ele. Ele deixou a moldura cair, sem conseguir tirar os olhos da pequena Ariel que estava dentro da foto, que apenas cruzava os braços e revirava os olhos verde esmeralda. Calma. O que é isso? É uma fotografia. Você está nela. Azuma rapidamente pensou que a pessoa à sua frente era uma personificação e que a verdadeira Ariel estava presa na fotografia por algum mestre de Fuinjutsu provavelmente maior que Jiraiya, porque nunca tinha ouvido um selo prendendo uma pessoa dentro de uma foto e permitindo que ela se movesse. Pare com seus pensamentos loucos, Azuma. Ariel estalou os dedos e o mundo ao redor congelou, as sombras nas paredes, da luz, ficaram imóveis. O barulho que havia momentos antes vindo dos clientes e a música suave que Ariel toca no Natal foram silenciados. As ruas movimentadas e lotadas do lado de fora da janela haviam parado. Respire fundo. Azuma avançou, sua mão rapidamente tirando uma kunai da bolsa em sua perna e a segurando contra a pele pálida do pescoço de Ariel. A outra mão prendia seus dois pulsos delicados na mesa. O que você é? Ariel suspirou, o movimento fazendo a lâmina cortar seu pescoço. A visão do sangue fez Azuma aliviar levemente a pressão da lâmina na pele dela para ele. Mesmo que fosse uma impostora, ela tinha o rosto de Ariel, e ele não suportava ver o sangue dela por causa dele. Mas manteve sua determinação. Eu sou uma bruxa. Uma bruxa? Como aquelas histórias que você ouve quando criança. Bem, se você fosse civil sobre garotas bonitas montando vassouras e balançando uma varinha fazendo desejos realizados. Não brinque comigo. Eu nunca menti para você. Azuma lembrou da conversa que tiveram quando tiveram a primeira vez há 2 anos. Isso é um dos seus segredos? Sim. Você nunca me contou. Você não estava pronto para perguntar. Uma bruxa. Magic Shop. Aquelas bebidas que me fizeram sentir melhor. Receitas especiais, poções adicionadas para ajudar no que você precisava para aqueles dias. Azuma lembrava de sempre se sentir energizado depois de um dia cansativo no trabalho ou após o treino, os dias em que ele estava estressado, e ver tudo derreter depois de uma boa xícara de chá, e ele se sentia mais equilibrado e calmo exceto por aquele momento. Como você fez isso? Azuma gesticulou ao redor deles. Você pode parar o tempo?
É mais como se eu tivesse nos colocado fora do tempo. Então tudo está acontecendo no mundo ao nosso redor, mas atualmente estamos fora dele, mas ainda existindo, sem interagir com tudo ao nosso redor. Quando voltarmos, um tempo apropriado já teria passado. Ariel explicou. Azuma soltou e se sentiu um pouco culpado ao vê-lo esfregar os pulsos que estavam começando a ficar roxos onde ele os agarrou antes de dar um golpe no pescoço e o sangue e o corte desaparecerem. Você pode se curar. Episque, para ferimentos leves. Você seria um ótimo ninja médico. Acho que você pode imaginar por que não quero me expor. Azuma concordou. Se alguém soubesse o que ela poderia fazer, até mesmo aqueles que ele viu ela fazer com sua cura e as possibilidades que ela poderia fazer mais com um feitiço mais complexo, e essa coisa deslocadora que ela fez com eles, bem, ela não teria uma vida agradável. Azuma sabia que ela seria tratada como aqueles portadores de linhagem única, forçada a se reproduzir. Ele precisava escondê-la. No momento em que Azuma se sentou novamente, o mundo ao redor deles voltou à vida, e foi como se acelerasse até desacelerar e eles alcançassem o momento certo. Você deveria se esconder. Estou sim. Você chamou de Magic Shop. Ninguém acredita em magia, enfim, você é o único que viu algo mágico, com a imagem, mas todo o resto pode ser visto como baseado em chakra, como minha cura. Ariel dispensou sua preocupação com um gesto. Lembre-se, você me descobriu porque eu te disse, não o contrário. Azuma sentiu, embora fosse prestar mais atenção em Ariel e garantir que ela estivesse segura, não faria mal ter mais cautela. Ele pegou a foto e observou enquanto Ariel acenava novamente para ele, antes de apontar para algo fora da moldura e apareceu Azuma na foto. Ainda é uma foto, só que em movimento, que na foto não é você preso de alguma forma mágica. Ariel disse rapidamente para acalmá-lo. É como uma captura visual no tempo, ajustei um pouco para se mover do jeito que ele faz, fora do que foi capturado naquele pequeno trecho no tempo. Normalmente, as fotografias se limitam ao que foi capturado nesses poucos minutos daquele momento, mostrando apenas o que fizemos nesses poucos momentos também. Isso é muito legal. Embora Azuma tenha achado um pouco assustador no começo, ele estava percebendo aos poucos que era como televisão e filmes, só que em uma fotografia. Fico feliz que goste. Ariel tomou um gole de sua própria bebida. Mal posso esperar para você ver todo o resto. Azuma, quando você voltou? Kakashi sentou-se na cabine à sua frente na churrascoaria Kimichi. Kakashi, Azuma cumprimentou seus companheiros ninjas. Tenho estado bem. Vejo que você ficou mais vaidoso desde a última vez que esteve aqui. Kakashi indicou para o espelho que Azuma segurava na mão. O mesmo espelho com o qual conversara com Ariel mais cedo. Bem, eu estou no tribunal o tempo todo. Kakashi riu, antes de dar um pedido para a garçonete que passou para anotar o dele. Tem acontecido algo interessante em Fire City? O que há para fazer além de treinar e proteger o daimyo? Azuma aceitou seu chá da garçonete profundamente decepcionado por o sabor de não ter nada a ver com o de Ariel. Bem, eu sei com certeza que você não tem mantido contato com a Kurenai de jeito nenhum, então deve ser outra mulher. Azuma se sentiu um pouco culpado por o jeito que as coisas terminaram com Kurenai, foi cheio de pontas soltas. Ele a deixou antes que pudessem começar, mas ainda assim a deixou com a esperança de que as coisas pudessem ser retomadas quando ele voltasse. Mas isso foi antes de Ariel. Ela não é a outra mulher. Bem, não é assim que Kurenai está vendo as coisas. Quando você se tornou tão fofoqueira? Desde que tive todo esse tempo livre e passei 2 anos com uma mestra de genjutsu de olhos vermelhos e mal-humorada em todos os nossos encontros semanais. Kakashi lançou-lhe um olhar incisivo, culpando-o pelo que ele havia sofrido. Eu conheci alguém. Eu imaginei. Kakashi se inclinou. Qual é o nome dela? Ela é bonita? Você tem uma foto? Como ela é? Azuma tinha uma foto. Ariel lhe deu uma carteira minúscula que ele poderia levar para qualquer lugar. Ele sabia que aquela foto Ariel ficaria parada se mostrasse para os outros. Eu tenho uma foto da Ariel. Ele o tirou do bolso e entregou para Kakashi, na verdade muito ansioso para mostrar Ariel ao amigo. Compartilhe sua beleza com aqueles que nunca viram.
Kakashi assobiou em sinal de apreciação. Ela é linda. Ele lançou um olhar astuto para Azuma. Deve ser muito apaixonado. Azuma engasgou com o chá. Pare de pensar que o mundo inteiro é como aqueles livros sujos que você lê. Eu apenas disse que ela parece muito animada e muito divertida. Para com isso. Você é quem tem a mente no lixo. Só coma. Então o nome dela é Ariel. Sim. Ela é civil. Sim, ela tem sua própria loja. Dono de uma loja, como vocês dois se conheceram? Eu estava olhando para ela. Azuma admitiu, corando nas bochechas. Kakashi riu levemente. Entendo o porquê. Azuma pegou a foto de volta e tentou não reagir ao ver Ariel piscar para ele na foto. Eu não pude evitar, e na verdade foi ela quem começou tudo. Eu teria ficado feliz só de olhar para ela, mas ela pegou minha mão e tudo simplesmente aconteceu. Então ela toma o comando. Kakashi sorriu quando Azuma engasgou com seu porco churrasco. Sua culpa, você armou tudo. Como está a Kurenai? Azuma perguntou levemente. Bem, ela não compartilhou nada comigo, mas sei que ela estava brava. Kakashi respondeu entre as mordidas. Toda vez que seu nome aparecia, o chakra dela aumentava. Você não deveria ter feito o que fez. Eu não sabia que as coisas teriam sido como aconteceram, simplesmente aconteceu. Ariel não foi planejada. Ela simplesmente apareceu na frente dele, como se por acaso ele tivesse pisado sobre ela, as coisas simplesmente aconteceram depois disso. Assim como o tempo não espera por ninguém, nós só estamos tentando alcançar o atraso. Por que não me conta agora? Azuma olhou por cima do ombro e viu Kurenai diante dele. Tão deslumbrante quanto no dia em que ele a deixou, anos atrás. Azuma notou distraidamente que Kakashi havia desaparecido do restaurante deixando sozinho para Kurenai e a conta. Kurenai. Azuma sussurrou. Faz tempo, Azuma. Kurenai ocupou o assento que Kakashi acabará de deixar. Então o nome dela é Ariel. Ela não tem culpa. Azuma queria proteger Ariel, mesmo que fosse apenas contra os pensamentos de Kurenai sobre ela. Não que Kurenai fosse má, ela nunca foi, sempre foi uma mulher equilibrada, mas as garotas podiam ser vingativas quando coisas que viam como delas eram roubadas delas. Eu sei que a culpa é sua, não estou culpando a garota. Kurenai sempre foi uma garota esperta. Azuma pigarreou. Sim. Por que você não disse nada? Kurenai fixou aqueles olhos vermelhos nele, olhos vermelhos que ele achava lindos há muito tempo. Ainda eram lindos. Mas as de Ariel eram cativantes. Desculpa. Nunca pensei nisso. Eu devia ter te contado. Você esqueceu de mim? Kurenai sussurrou. Honestidade, Azuma se lembrou antes de admitir com dificuldade. Sim. Azuma observou enquanto o rosto de Kurenai mostrava brevemente seu desespero, antes de ser rapidamente substituído por um rosto vazio e vazio condicionamento ninja entrando em ação. Eu não deveria ter deixado você sair. Você não teria conseguido me impedir. Fui eu quem partiu e precisava ir embora naquele momento. Azuma admitiu. Mas você admite que, se não tivesse ido embora, poderíamos ter ficado juntos. Sim. Ela é linda? Azuma olhou para ela. Olhou para ela de perto, estudando cada centímetro do rosto dela, e podia admitir honestamente que Kurenai sempre fora uma linda e adorável. Ela era deslumbrante, com traços pálidos, cabelos cor ônix profundo e olhos de um vermelho rubi brilhante que eram tão marcantes. Ela tinha sua própria beleza. Mas depois de Ariel, o rosto de Kurenai ele achava forte demais, seus olhos da cor e formato errados, seu cabelo não era a juba selvagem e flamejante com que Azuma adorava brincar, seus lábios muito cheios e do tom errado de rosa, e sua física robusta demais comparada à forma esguia e delicada de Ariel com a qual ele se familiarizou. Ela é um tipo diferente de beleza. Não posso comparar vocês dois. Azuma admitiu honestamente. Então ela é linda. Kurenai tinha um olhar amargo. Eu não queria te machucar. Você vai se casar com ela.
A voz de Kurenai falhou ao final da pergunta. Azuma respirou fundo. Ele não queria machucar Kurenai, mas mentir para ela quando ela descobrisse de qualquer forma não havia como mudar sua opinião. Sim. Kurenai respirou fundo, e Azuma a observou enquanto ela fazia a mesma rotina que fazia quando eram crianças e no mesmo time que Genin, contando silenciosamente de 10 e respirando fundo 5 vezes antes de abrir os olhos e olhar diretamente para ele. Havia raiva em seus olhos. E ele sabia que não deveria esperar outra coisa. Ele teria sentido exatamente o mesmo se fosse ele quem recebia. Parabéns. Mas eu agradeceria se você se mantivesse longe de mim por um tempo, Sarutobi-san. E com isso, o corpo de Kurenai desapareceu. Azuma respirou fundo para se acalmar, e um toque familiar do espelho o alertou sobre uma ligação de Ariel. Ele respondeu, mesmo que sentisse vontade de ficar sozinho, sabia que Ariel sempre sabia o que dizer para fazê-lo se sentir melhor. Ariel apareceu no espelho à sua frente, seu sorriso gentil saudando, e seus olhos de um verde suave enquanto o observavam. Azuma, anos de amizade não se apagam facilmente, vai levar tempo, você só precisa estar lá quando ela estiver pronta. Eu te amo. Azuma sussurrou para ela. Eu também te amo. O dia em que Azuma retornou a Konoha foi o dia em que Konoha adquiriu uma nova loja de Magic no coração da vila. E Ariel era o assunto da cidade, seu cabelo ruivo flamejante e seus olhos verdes brilhantes, com um sorriso sempre presente bem, ela era deslumbrante e toda a vila sabia disso. Azuma franziu a testa, pois um patrono homem conversou por tempo demais com Ariel, mas seguiu seus desejos e ficou calado, não queria estragar a chance dela de prosperar na vila, assim como ela fazia no País do Fogo. Você precisa sorrir para eles assim? Azuma perguntou quando Ariel finalmente se sentou com ele no lugar de sempre no sofá de couro em frente à lareira de pedra. Magia era ótima. No dia em que se mudaram e compraram o lugar que seria a casa deles e a loja de magia, bem, tudo foi feito em um dia, mas claro que tiveram que tomar o tempo adequado para reforma e construção antes de poderem abrir. Eles tinham pessoas em casa, que ocupavam o terceiro e quarto andar do prédio. Por que você teve que colocar aqueles itens de pegadinha no inventário? Naruto. Ariel disse com carinho. Desde que a loja abriu, Naruto era um cliente. Ele amava a loja, e não podia culpá-lo, era o sonho de toda criança, cheia de tesouros escondidos em cada canto. Também ajudava o fato de que a loja era o único lugar onde Naruto era realmente bem-vindo sem hesitação ou extorsão. E Ariel o amava. O garotinho loiro de olhos azuis roubou seu coração. Azuma balançou a cabeça, rindo da ideia de um loirinho barulhento andando por aí armado com tonelada de tofefe de língua e pó instantâneo de escuridão peruano. Meu Deus, você acabou de deixar as coisas muito interessantes. Ariel sorriu amplamente para ele. Eu gosto dele. Não podemos levá-lo. Por quê? Ele é importante demais. Mas ele está completamente sozinho. Você ainda não consegue levá-lo. Bem, eu preciso de um funcionário. Ele é uma criança. Azuma raciocinou. Ariel ergueu uma sobrancelha para ele. Uma criança vivendo sozinha desde 5 anos, cuidando de si mesma, sem ninguém para ajudar, e que se espera ser um assassino aos 12 anos. Acho que ela pode trabalhar para mim aqui na loja. Azuma conteve o sorriso de canto. Era uma forma de contornar o conselho. Tudo bem. E ele seria um ótimo babá. Ariel sussurrou. Demorou um momento até que Azuma finalmente entendesse o que Ariel acabará de lhe dizer. O quê? Ariel o beijou nos lábios. Você vai ser pai, então precisamos de uma babá, para me ajudar a cuidar da criança enquanto estivermos ocupados cuidando da loja e você indo para suas missões. Ariel o beijou novamente antes de continuar. Então acho que seria melhor o Naruto vir ficar conosco, só tornaria as coisas mais convenientes. Azuma só conseguia olhar para ela. Eu vou ser pai. Sim, você está, agora pode. Azuma a beijou nos lábios, recolhendo sua pequena forma sendo ainda mais cuidadosa ao redor da cintura e a puxou para junto de si. Eu vou ser pai. Você não tem prestado atenção. Você quer o Naruto aqui para ajudar a cuidar do nosso bebê, sim,
podemos fazer isso, eu vou ser pai. Azuma inspirou seu cheiro e a beijou no pescoço. Bom. Vou adicioná-lo aos nossos registros de funcionários, e ele poderá se mudar quando quiser. Não vai ser tão fácil, o conselho vai causar muito barulho sobre isso. Não se preocupe. Eles nem vão perceber. Ariel girava o dedo indicador como uma varinha. Magia? Azuma perguntou, recostando-se no sofá e puxando-a para cima dele. Qual o sentido de ter magia se eu não a uso de vez em quando? Ariel apoiou o queixo no peito dele, os olhos brilhando para ele. Ele a puxou para beijá-la profundamente, apenas para ser interrompida. O que seu pai pensaria de termos um bebê antes mesmo de você me pedir em casamento? Merda. Fim. Se você gostou da história, deixa seu curtir e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.